Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: poupar no Campeonato Brasileiro por causa da Copa do Brasil. Vou falar sobre isso e para mim tem algo que é inegociável. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos grupos de WhatsApp, Telegram e aquela dica para você baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para você ter estatística de futebol, de outros esportes nessa época olímpica, tudo isso de graça no seu celular. Só vir no primeiro comentário fixado desse vídeo aqui embaixo, clicar no link, já cair direto na sua loja de aplicativo aí do seu celular, fazer o download e começar a usar. Quanto que você paga para usar o SofaScore? Zero, nada. Totalmente de graça, você baixa e começa a usar. É o aplicativo que eu uso no meu trabalho e está à sua disposição também no seu celular. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo, depois de na noite de sábado, o Flamengo e São Paulo terem se enfrentado no Morumbi e o São Paulo ter vencido por 1-0 acho que com autoridade, assim. Acho que o São Paulo foi bem superior ao Flamengo, ganhou só por 1-0 no gol do Calleri ali no meio do segundo tempo, depois do escanteio, mas tanto no primeiro quanto no segundo tempo, São Paulo foi superior em relação ao Flamengo, teve mais oportunidades e jogou melhor e acabou vencendo. Então eu nem estou gravando esse vídeo para falar especificamente do jogo. Estou gravando esse vídeo para falar de algo conceitual que eu penso, independentemente do resultado, se o Flamengo tivesse ganho o jogo ontem, eu penso da mesma forma e que eu falei antes do resultado. Quem me acompanhou, por exemplo, na TNT Esportes na sexta-feira, viu que eu falei isso na sexta-feira antes do jogo. E vale também, por exemplo, para o caso do Botafogo, que poupou 5 titulares e ganhou do Atlético Goianiense fora de casa. O conceito, para mim, é o mesmo. Você sendo líder do Campeonato Brasileiro, você estando na briga, de fato, pelo Campeonato Brasileiro, ou sendo líder, ou sendo co-líder, né, com a mesma pontuação do líder, como era o caso do Botafogo, para mim é inegociável que não existe para mim você poupar 5, 6, 7 jogadores no Brasileirão por causa da Copa do Brasil. Para mim, isso daí para mim é inegociável. Isso para mim não existe. Não há nada que explique, não há nada que justifique você poupar 6, 7 jogadores num jogo de Campeonato Brasileiro, sendo líder, brigando pelo título, por causa da Copa do Brasil. E aí, você tem exemplos de muitos lugares, e eu vou pegar o exemplo dos principais campeonatos do mundo, que nenhum time grande, nenhum time que está brigando pelo seu campeonato nacional, poupa para ganhar a Copa. Nenhum. Nem na Inglaterra, nem na Espanha, nem na Alemanha, nenhum. Mas tudo bem, você vai dizer, beleza, tá, o calendário. Ok, o calendário lá é menos exigente que o calendário daqui, ok. Mas a lição que vem de lá ensina que o campeonato nacional é muito mais importante, é muito mais significativo, ele é o principal campeonato nacional que você tem. E você, entre poupar no campeonato nacional e poupar na Copa, para mim não existe você poupar no campeonato nacional. Mas se o cara for estourar, ok, eu não estou falando de você tirar 1, 2, 3, não estou falando isso. De repente você está lá com o exame, corda esticada, esse cara vai estourar, ok, você fala, tem que poupar esses 2, 3. Agora, você poupar 6, 7, para mim não tem cabimento. E, de novo, isso para mim é conceitual, isso não existe para mim como conceito, ganhando ou perdendo. E, por exemplo, em 2022, o Flamengo foi ao Morumbi com o time reserva e venceu. E eu me posicionei da mesma forma. Para mim, você estando brigando pelo título brasileiro, não tem cabimento você entrar com o time reserva num jogo de Campeonato Brasileiro por conta de Copa do Brasil. Pela Libertadores, vá lá. Vá lá. Porque a Libertadores, de fato, é um título mais importante do que o Campeonato Brasileiro, mas pela Copa do Brasil, não. Aí, quando eu postei isso no Twitter, lá no @VitorSérgio, muita gente veio me dizer que o Tite não poupou 6, 7. E aí, isso não procede. Vamos lá. Ontem foram poupados, tá? Varela, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, e eu tô pegando os titulares do Tite, tá?
tem muita gente que pode dizer, não, mas o Vinha deveria ser titular do Ayrton Lucas, coisa que eu até concordo. Mas a gente está pensando com a cabeça do Tite, o Ayrton Lucas é titular. Então vamos lá. De novo, Varela, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas. O Pulgar estava machucado, ok. O De La Cruz, muita gente vendeu como se tivesse machucado, mas as dores no joelho, ele já estava no jogo contra o Palmeiras da Copa do Brasil. E não jogou ontem. Mas tudo bem, eu não vou contar com o De La Cruz. Mas na prática, ele foi poupado. Mas venderam lá. Além disso, então vamos lá, 3. Gerson, 4. Arrascaeta, 5. E Pedro, 6. Aí você vai dizer, mas o Pedro estava suspenso. Estava. Mas ele estava suspenso porque ele forçou o cartão. Contra quem foi? Contra o Atlético Goianiense, né? Forçou o cartão contra o Atlético Goianiense. Então, entra na conta como poupados. Então, o Tite escolheu poupar 6 jogadores e que poderiam ser 7, porque se o De La Cruz, eu duvido que o De La Cruz fique fora do jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E o quadro dele é o mesmo. Ele está com dores no joelho desde que ele voltou lá do Uruguai, da Copa América. Então, assim, para mim é inegociável. Para mim não tem explicação você poupar 7 jogadores num cenário em que você é líder do Campeonato Brasileiro. Assim, para mim isso não existe. Para mim isso passa um péssimo recado. E aí vão dizer, mas os jogadores que entraram em campo contra o São Paulo performaram muito mal. É verdade, jogaram muito mal. Agora, o quanto isso não é um entendimento do recado que o departamento de futebol passa. Porque quando você vai jogar no Morumbi contra o São Paulo, um jogo de 2 times da parte de cima da tabela, você entra com 6 reservas, 7 reservas, qual é a percepção que os jogadores têm? Porque o esporte de alto rendimento, o esporte nesse nível, e nós estamos vendo agora na Olimpíada, é muito cabeça. É muito a forma como você trabalha no ponto de vista mental, no ponto de vista de mensagem, no ponto de vista de reforçar a importância daquele jogo, daquele lance, daquela jogada, daquela postura. Então, quando o departamento de futebol vai para o jogo com 6 reservas, 7 reservas, a mensagem que está passando para os jogadores isso daí não é importante. A importância disso aí, nesse momento, tá de lado. E aí isso tem reflexo no campo. É evidente que isso tem reflexo no campo. Isso daí é lógico que isso tem reflexo no campo. Então, assim, para mim, uma decisão muito ruim, uma decisão que para mim não existe. Mas o Botafogo ganhou do Atlético Goianiense. Ganhou, com 5 reservas. Eu continuo conceitualmente discordando. O Botafogo tinha a mesma pontuação do Flamengo no início da rodada, estava atrás no saldo de gols, e agora retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas eu continuo achando conceitualmente a mesma coisa. Eu não estou falando aqui porque o Flamengo perdeu para o São Paulo, até porque eu falei a mesma coisa na TNT Esportes na sexta-feira, antes do jogo. Mas para mim não existe você, enquanto gestor do futebol, enquanto você, o comandante do futebol, você poupar 6, 7 jogadores num jogo de Campeonato Brasileiro, sendo líder da competição, por causa da Copa do Brasil. Se fosse a Libertadores, beleza, vá lá. Agora, você poupar 6, 7, você desfigurar o time, para mim, eu acho que para mim não tem cabimento. Para mim não tem como entender isso como razoável. E aí você está passando uma mensagem para todo mundo. O Campeonato Brasileiro é importante? Mas... E não tem mais. O Campeonato Brasileiro é muito mais importante do que a Copa do Brasil. Ponto. Isso daí qualquer um que entende de futebol, isso aí qualquer um que conhece a organização do futebol brasileiro sabe disso. O Campeonato Brasileiro é o principal campeonato deste país, ponto. Então, assim, para mim, não tem nenhum tipo de explicação, para mim não tem nenhum tipo de percepção que faça fazer sentido. É bem diferente, por exemplo, de outros anos, como por exemplo, em 2022, que até o Dorival Júnior teve essa postura, mas o Flamengo estava, por exemplo, longe da ponta ali, tinha pontos atrás, né? Ele precisava tirar muita vantagem. Então, assim,
ainda é questionável, mas é um outro cenário. Você sendo líder do campeonato, é o tipo do recado que eu não aceito, não. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Concorda comigo? Estou falando bobagem? Diz aqui embaixo nos comentários, de boa, aqui é livre para você falar o que quiser, inclusive me cornetar. No mais, like, se inscrever no canal, sininho das notificações e baixar o app do SofaScore. Vem no primeiro comentário fixado desse vídeo, vai lá embaixo, clica no link que está ali, vai direto na sua loja de baixar aplicativos e baixa o SofaScore totalmente de graça. Você não vai se arrepender e ainda vai me ajudar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.